costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Neste domingo, dia do Senhor, em que estamos celebrando a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, estamos felizes porque nos unimos em oração. Hoje também pedimos a intercessão de Santa Cecília, ela que é padroeira dos músicos, que lá no céu interceda por nós, para que encontremos em Jesus a firmeza e fortaleza de nossa fé. Faço um convite a você. Acompanhe conosco no canal do YouTube chamado Padre Alex Nogueira a transmissão da Santa Missa que vou presidir no dia de hoje. Será às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Vamos agora, unidos a você, iniciar esta oração da manhã em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deixemos que o amor de Cristo se faça verdade em nossa vida através da Palavra de Deus. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
ao celebrarmos hoje a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós temos o Evangelho que mostra o julgamento final, como acontecerá no fim dos tempos. E aqui nós seremos julgados e cobrados pelo amor que tenhamos vivido. Viver o amor cristão significa que nós nos espelhamos em Jesus. Nós temos Ele como modelo. Pedimos a Deus a virtude da caridade e com esta virtude nós podemos amar. E amar indistintamente, como fez Jesus. Amar o pecador, embora nós não amemos o seu pecado, embora nós odiemos o pecado, mas nós amamos a pessoa do irmão, inclusive a pessoa do pecador. Este tipo de amor, para ser realmente cristão, ele só pode acontecer num contexto de fé. Ninguém pode dizer que ama como Jesus se não crê nele. Precisa acreditar em Jesus para fazer, como Jesus, as obras que ele fazia. É preciso acreditar em Jesus para poder amar como Jesus. Tudo o resto pode até ser chamado pelo mundo de caridade, mas na realidade é uma filantropia. Eu ajudo o próximo por ajudar o próximo, por princípios éticos, porque é uma coisa justa, porque diante da sociedade isso é importante, porque ele precisa. Mas viver a caridade cristã não é pura e simplesmente uma filantropia de ajuda por ser algo bom. Viver a caridade cristã é doar-se pela pessoa do irmão. Eu estou ajudando o irmão porque eu vejo nele a imagem e semelhança de Deus, porque eu vejo nele o Cristo que sofre. Por isso, para viver a caridade cristã, eu só posso fazê-lo num contexto de fé. Tudo o resto é filantropia, mas não é vivido como Jesus. Para viver como Jesus viveu, para amar como Jesus amou, eu preciso ter fé. Por isso, neste domingo, da solenidade de Cristo Rei do Universo, nós pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine para que demos passos na fé e automaticamente para que também possamos crescer no amor-caridade aos irmãos. Rezemos com você e por você as orações deste dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste domingo, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para refletirmos juntos a respeito da Palavra de Deus e da liturgia que a Igreja nos propõe nesse domingo. Nesse domingo nós celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E como nós estamos concluindo o ano em que nós lemos o Evangelho de São Mateus, o Evangelho é aquele do juízo final, né? Trata-se da terceira parábola do capítulo 25 de São Mateus. Nós já vimos nos domingos passados as outras duas. A parábola das 10 virgens, depois a parábola dos talentos e agora, finalmente, o juízo final. E aqui é uma coisa que nós precisamos meditar a respeito de Jesus, Rei do Universo, né, que virá para julgar. A gente professa isso todos os domingos, né? Que ele subiu aos céus e de novo há de vir na sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Então, o reinado de Cristo definitivo, ele se dá após esse juízo que está sendo descrito aqui exatamente no Evangelho desse domingo. Claro que o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo já começou quando ele começa nos nossos corações, né? Ele começa também aqui no mundo quando as nações, os governantes aceitam o senhorio de Cristo e as luzes do Evangelho, mas o reino em plenitude, né, na sua glória, vai acontecer depois do juízo, desse juízo que está aqui colocado no Evangelho desse domingo. E ele começa recordando algumas coisas que são próprias da nossa fé. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Essa é a primeira coisa que a gente talvez não pregue o suficiente sobre isso. A vinda de Jesus será uma vinda gloriosa juntamente com os anjos do céu. Os anjos terão parte nesse julgamento. Assim como também, conforme a palavra do próprio Jesus, né, os apóstolos, os 12 apóstolos, os 12 homens concretos que receberam o Espírito Santo em Pentecostes, eles se sentarão também em tronos para julgar. E depois, em última análise, todos os justos serão também, de alguma forma, juízes. Mas, enfim, o que mais importa aqui é esse papel de Nosso Senhor, Verbo eterno, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus encarnado, que é quem vai realmente julgar. Este é o dia do Senhor. Nessa última semana do ano litúrgico, a liturgia, inclusive, aconselha aqueles que rezam a liturgia das horas, né, o breviário, a recitar como hino das horas do ofício o famoso hino de Tomás de Celano, Dies Irae, exatamente para lembrar aquele dia do julgamento, né? Dies irae, dies illa, solvet saeculum in favilla, teste David cum sibilla. Então, esse é o dia da ira, aquele dia que dissolverá o mundo pelo fogo. É isso que nos disse Davi no Antigo Testamento. E isto que diziam as profecias até mesmo dos pagãos, da Sibila. Virá o dia do Senhor. E a gente negar que vai ter esse dia do Senhor, dia em que haverá o julgamento, é negar as Escrituras. Existem numerosíssimos textos, né, das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que falam desse julgamento. O Evangelho desse domingo é um exemplo deles, né? Agora, o que é este julgamento final? Bom, para a gente saber aqui, aplicar a coisa para a nossa vida, nós precisamos primeiro ter as ideias claras. Então, vamos atualizar aí o catecismo um pouquinho. O nosso catecismo nos diz
que existem dois juízos. Um juízo particular e um juízo universal. Então quer dizer o seguinte: quando uma pessoa morre, a alma dessa pessoa é levada imediatamente, incontinenti, imediatamente ao tribunal de Deus. E a pessoa é julgada. Né? Isso é, morreu, é julgado e ali já está traçado o destino desta pessoa para a eternidade. Ou ela está eternamente condenada, e o futuro dela é o inferno, ou ela está eternamente salva. Agora, as pessoas que estão eternamente salvas podem ir para o purgatório, né, para se purificar de alguma coisa que ainda precisa, e depois para o céu. Né? Mas quem está no purgatório já está eternamente salvo. Bom, isso é o fruto do juízo particular, o juízo, né, que Deus vai julgar você, sua alma, na hora da sua morte. Aí, por que tem esse juízo particular e o seu destino, né, não vai mudar em nada? As pessoas ficam pensando assim, mas para que um juízo universal? Né? Para que Deus vai reunir toda a humanidade num tempo e num lugar que nós não sabemos qual é o tempo, não sabemos qual é o lugar, mas Deus vai reunir todo mundo para ser julgado por Jesus. Né? Assim, a Sagrada Escritura, lá no profeta Joel, fala do Vale de Josafá, que seria aquele vale lá diante de Jerusalém. O fato é que Deus vai reunir os vivos e os mortos e vai julgar todos os seres humanos. E é Jesus quem vai julgar. E para que esse juízo universal se todo ser humano já foi julgado individualmente? Bom, a primeira coisa que a gente deve considerar é o seguinte: vocês imaginem aqui um Hitler, ou, sei lá, um Marx, um Mao Tse Tung. Suponhamos que eles sejam condenados ao inferno. Na hora da morte, morreram, foram condenados ao inferno. Mas acontece que eles tiveram filhos espirituais. Ou seja, o mal que eles fizeram brotou durante a história. E todo o mal que eles fizeram, mesmo depois da morte deles, pelos quais eles são responsáveis pelas más ideias, pelas más influências, por tudo aquilo que eles fizeram de mal, tudo isso vai ser julgado por Deus. E, portanto, o juízo universal não altera o fato se eles estão no inferno, eles já estão no inferno. Mas acontece que o juízo universal irá mostrar o castigo que eles merecem por todo o mal que fizeram também na história da humanidade. Nossa, padre, que terrível. Sim, mas imagine o contrário. Imagine os santos. Os santos também tiveram filhos espirituais. Os santos também fizeram grandes coisas. E não somente os santos, eu, você. Gente, as ações que nós colocamos, aquilo que você vai ensinando para os outros, as almas que, por bondade de Deus, com o nosso apostolado, nós vamos conquistando para Deus, isso aumenta a glória de Deus, não aumenta? Pois bem, no juízo final, tudo isso também vai ser colocado como circunstância para aumentar o nosso prêmio no céu. Então, o juízo universal ele não altera o destino da alma, mas ele faz um balanço da história. Deus julga a história. E os seus atos, os meus atos, têm consequências históricas. Nós fizemos o mal ou fizemos o bem. Se você fez o mal e, Deus me livre, você seja condenado ao inferno e não foi perdoado desse mal que você fez, porque não se arrependeu, etc., você vai ser castigado também pelas almas que se perderam por sua culpa. E se você for perdoado, claro, vai ser perdoado disso tudo também.
Mas imagine o contrário, que beleza! Se nós nos esforçamos e no nosso apostolado fazemos coisas boas, quanta glória para Deus! E Deus é justo juiz. Ele que nos privilegia de sermos instrumentos da sua graça, irá também glorificar os seus instrumentos. Uma segunda razão pela qual tem que haver um juízo universal, não somente o particular, é o fato de que Deus tem que fazer justiça com relação aos seus justos que foram caluniados. Ou seja, muita gente má morreu com boa fama, mas muita gente santa morreu com má fama. Morreram difamados, caluniados, e não foram reabilitados pela história porque nós nem sabemos. E Deus, no juízo universal, irá chamar os seus servos fiéis. Bem-aventurados sois vós, quando vos caluniarem e mentindo disserem todo tipo de injustiça contra vós, alegrai-vos e exultai. Esse será o momento em que Jesus vai pronunciar isso. Verdadeiramente, trazendo para a glória aqueles que morreram na infâmia. Não é maravilhoso saber disso? Que Deus fará justiça aos seus eleitos? Que Deus vai reabilitar os justos? Irá desmascarar também os maus que morreram com fama de justo. Terceiro ponto, pelo qual é necessário que haja um juízo universal, não somente o juízo particular. Porque no juízo universal nós seremos ressuscitados. Então, o Dies Irae, né, esse hino famoso de Tomás de Tirano, ele diz assim: Mors stupebit et natura cum resurget creatura iudicanti responsura. Ou seja, a morte e a natureza ficarão atônitas, boquiabertas. Por quê? Quando virem a criatura ressuscitar, nós vamos ressuscitar. A morte vai dizer: nossa, mas eu não tinha matado esses caras aqui, ressuscitou. Resurget criatura. Mas resurget criatura como? Iudicanti responsura. Ou seja, para responder o juiz, aquele que vai julgar. É como a palavra de Deus é tão tremenda que a pergunta de Deus já ressuscita. É como se Jesus sentado no trono dissesse: quem fez isto? E para responder, os mortos ressuscitam ao ouvir aquela pergunta. Iudicanti responsura. Nós vamos responder. E, então, os nossos corpos, se fizeram o bem, quantas pessoas se penitenciaram, fizeram a caridade, ficaram noites sem dormir, jejuaram. Os nossos corpos que fizeram o bem receberão também a recompensa. Mas aquelas pessoas que, condenadas ao inferno, fizeram mal com seus corpos, terão castigo também no corpo. E essa é a terceira razão pela qual é necessário um juízo universal. Responsabilizar os corpos. A quarta razão pela qual é necessário um juízo universal é que Deus irá mostrar a todos a sua providência divina. Ao pensar nisso, eu me emociono enormemente. Por quê? Porque, gente, quem de nós, né, já não teve aquele momento de fraqueza, de dizer assim: meu Deus, por que isto? Por que aquilo? Meu Deus, por que vós permitis isto com a vossa igreja? Por que tanta impiedade dentro da igreja, tanta infidelidade? A esposa imaculada do Cordeiro tão desfigurada por gente incrédula.
tão vilipendiada? Por que Deus permite isso com a sua igreja? Por que Deus permite coisas trágicas, né? Essas coisas históricas que nós estamos presenciando, conflitos ideológicos, guerras, fraudes eleitorais e companhia limitada. A gente está aqui rezando, pedindo a Deus, meu Deus, tem misericórdia. A gente fica pedindo intervenção divina. Aí depois a gente reza. E às vezes Deus ouve, mas às vezes vem o pior. Às vezes Deus não ouve. E às vezes acontece tudo o contrário do que a gente esperava. A gente pedia a Deus um bom pastor. De repente vem um lobo em pele de ovelha. Por que Deus permite essas coisas? No juízo final, Deus irá mostrar a sua providência. E vai ser lindo. E nós vamos entender tudo. Nós vamos entender que havia uma mão bondosa que guiava essas coisas. Agora para nós é confusão. Agora para nós é até tentação. E nós, quem sabe, num momento de fraqueza, duvidarmos da bondade de Deus. Quem sabe, muitos de nós têm aquele momento de tentação de reclamar de Deus, como nos Salmos, em alguns trechos dos Salmos, ou no livro de Jó. Mas é só um momento de pequena fraqueza do justo, que fica se perguntando. No juízo final, tudo será claro. E nós veremos que uma mão bondosa guiou tudo isto. Nós veremos o sentido. No juízo final, será demonstrada a providência. Como Deus foi providentíssimo, boníssimo, ao permitir essas coisas que para nós hoje são absurdas. Mas então sua sabedoria se manifestará. E finalmente, o juízo final. Quinto ponto. Ele irá servir para a consolação dos bons e para o terror dos maus. Por quê? Porque é o dia da justiça de Deus. E que bom que haja justiça. Nós agora vivemos o tempo da misericórdia. Vivemos o tempo da misericórdia de Deus. Meu irmão, minha irmã, ainda é tempo. Né? Enquanto ainda se disser hoje, como diz o Salmo. Enquanto se disser hoje, ainda é tempo de nós mudarmos o nosso coração e abraçarmos a misericórdia. Mas haverá um momento em que haverá justiça. E é bom que assim seja. Porque afinal, se não houver a justiça final, a última palavra não será do bem. A última palavra, a última gargalhada, será a gargalhada infernal dos demônios dizendo, tá vendo? Não precisava ter obedecido a Deus. Não precisava ter feito nada de bom, porque Deus não vai julgar ninguém. Está tudo de boa. Como Deus poderia ser bom se Ele no final não ouvisse o sangue dos inocentes que clama por justiça? Como Deus poderia ser bom se Ele não fizesse justiça a tantas vítimas, crianças inocentes, pessoas que na sua miséria, na sua impotência nada podiam fazer? Não, Deus fará justiça e fará rápido, de Jesus. Então esses são os 5 pontos do juízo final. Tudo isso serve muito para a gente alimentar espiritualmente nossa reflexão sobre a vida. Mas eu quero concluir fazendo uma aplicação. Só que antes de fazer a aplicação, eu quero recordar os 5 pontos, se você não anotou, né? Porque é necessário um juízo final.
Número 1. Porque Deus vai julgar as consequências históricas dos nossos atos. Número 2, porque Ele vai reabilitar os justos caluniados e desmascarar os maus que morreram com boa fama. Número 3, porque os nossos corpos pecaram, os nossos corpos fizeram o bem. Também eles merecem a punição e merecem a recompensa. Número 4, a providência divina vai mostrar o sentido da história. Por quê? Aquela oração que os justos fizeram ao longo dos séculos e séculos. Meu Deus, por quê? Até quando, Senhor? Quousque? Até quando? Meu Deus, por que me abandonastes? Esta pergunta será respondida no juízo final. E a providência divina irá mostrar que não houve abandono nenhum. Que Ele estava lá na sua bondade. E número 5, finalmente, Deus vai consolar os bons e aterrar os maus. O que é que nós podemos aplicar nisso tudo na nossa vida no dia a dia? Bom, em primeiríssimo lugar, se a gente não tiver as ideias claras e boas, a gente não consegue rezar sobre essas verdades de Deus e crescer. Mas nós estamos começando o Advento. E iniciando o Advento, meu irmão e minha irmã, existe um pequeno juízo, que ainda não é o seu juízo particular, e nem é o juízo universal. Mas existe um tribunal de julgamento ao qual você deve comparecer para preparar um bom Natal. É a confissão. Muita gente tem medo de se confessar. Ah, meu Deus, eu tenho vergonha, eu vou me confessar, eu vou falar meu pecado para um padre, o padre vai saber meu pecado. Mas meu irmão, minha irmã, olha o juízo universal. Né? Nada vai ficar escondido. Né? Você tem que entender que diante de Deus, quando Ele sentar para julgar, iudex ergo concedebit, quid latet apparebit. Quando o juiz se sentar, tudo que está escondido aparecerá. Então não tem pecado seu que vai ficar oculto. Todo mundo vai saber um dia. Então vá agora. Procure o Santo Tribunal da Confissão. Não tenha medo. Porque nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. É agora. Quando o padre se senta no confessionário, é o Cristo, misericordiosíssimo juiz, que com o seu sangue lava os nossos pecados. Então vamos preparar frutuosamente um Santo Natal com a confissão. Nós vamos começar o tempo do Advento, né? Esse é o último domingo do ano litúrgico. Semana que vem já é o primeiro domingo do Advento. Não deixe de se confessar para o Natal. Não deixe de se preparar, fazer o seu exame de consciência diligentemente, né? E se por acaso você escondeu algum pecado lá atrás, sei lá, você se confessou mal, ah não, esse pecado aqui eu não vou contar, estou com muita vergonha, e era um pecado grave. Então, você precisa agora se confessar direito. Pega lá. Ah, quando foi que você cometeu esse pecado? Ah, foram 20 anos atrás. Então, muito bem. Então, você vai agora fazer um exame de consciência de 20 anos. Porque faz 20 anos que você se confessa invalidamente. Se você escondeu um pecado. Veja, uma coisa é pecado esquecido. Ah, eu esqueci. Você fez o seu diligente exame de consciência, não se lembrou desse pecado, esqueceu e não confessou. Tudo bem, esse daí está perdoado. Mas o pecado escondido? Não. O pecado escondido não está perdoado, não. Então volte lá atrás. Vá naquela confissão lá. É 20 anos atrás? Não tem problema. 30? Não tem problema. 40 anos atrás? Não tem problema. Você vá, procure um padre e diz, padre, eu tenho que confessar 40 anos da minha vida. Porque lá atrás eu cometi um pecado grave que eu escondi. Se ponha na transparência desse juiz bondoso que é Jesus.
ele se senta para julgar. Não caia nessa conversinha de autores modernosos, para não dizer modernistas, que dizem que o inferno não existe. Leia o evangelho desse domingo agora. Como que o inferno não existe? Jesus diz aos justos, aos bons, vinde. Mas aos maus ele diz, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então vamos lá. Ainda é tempo. Ainda é tempo nós aproveitarmos da misericórdia divina, porque um dia ele virá na sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.